Oi, meu nome é João Paulo e irei falar sobre alocação dinâmica em C. Bom, antes de começar a falar de alocação dinâmica, é importante a gente falar sobre o que é alocação estática. Na alocação estática, os tipos de dados têm tamanho predefinido. A alocação é feita em tempo de compilação. E esse tipo de alocação tende a dispersar recursos. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de alocação estática. Nesse exemplo a gente importou a biblioteca padrão de entradas e saídas para poder utilizar o printf. Importou o stdlib, que também é muito utilizada, e a gente definiu uma constante chamada nums, que é o vetor de números, tamanho do vetor de números. Essa constante foi definida para poder ser utilizada no código em várias partes. Que eu defini aqui que o vetor ele vai ser de tamanho 4, mas poderia estar definindo que o tamanho dele seria 6, 10. Então tem essa conveniência de utilizar a constante. Além disso, ela também é bom para a questão assim, de documentação, porque um número é simplesmente um número. Agora um número com um nome, um número nomeado, daí é outra história, né? Daí depois eu aqui na função principal eu peguei e declarei aqui a variável nums, que é um vetor estático de tamanho 4. E daí aqui eu estou definindo valores para esse vetor. Esse i aqui é utilizado para poder iterar sobre o vetor, para poder imprimir esse vetor. E esse return exit success normalmente é muito comum de se encontrar um código em C com return 0. O return exit success ele é até melhor, por causa que é aquela questão lá de você utilizar constantes para ajudar na documentação do código. Porque simplesmente 0, nem todo mundo sabe que quer dizer que eu estou retornando um código de sucesso. E é exatamente isso que guarda essa constante 0. A linguagem C, né, eles fizeram de uma forma que deixou como uma convenção de que quando retornar 0 é porque o código, provavelmente o código deu certo, né? Ele chegou até aqui no final, executou por completo, então não deu um erro durante a execução. Agora, quando dá um erro durante a execução, costuma retornar um valor diferente de 0. Por exemplo, retornar 1, que é o caso dessa outra constante que é utilizada para o caso de falha, que é o exit failure. Mas se eu olhar aqui o exit failure, ele está guardando lá o valor 1. Ó, firing exit status. Na documentação aqui, ó. Então é bom você estar utilizando constantes para ajudar na documentação e o código ficar mais legível. Então vamos rodar esse código aqui para ver o que é a saída dele. Olha só, ele pegou lá e imprimiu o vetor. Então colocou lá 1372, que é nums. Pegou e imprimiu nums, essa chave de abertura, daí foi lá e foi imprimindo os números que tem no vetor. Então foi iterando sobre o vetor em cada posição, desde a posição inicial até a posição final, que a posição final é o tamanho do vetor menos 1, que essa iteração faz assim, né? Tipo, ela vai do 0. Então ela pega, primeiro vai 0, posição 0 do vetor, o índice 0 do vetor. Depois, índice 1 do vetor, qual é o valor no índice 1 do vetor,
Então depois nuns de 2 e depois nuns de 3. Daí ele para, porque a próxima iteração do i aqui vai ficar i igual a 4. I igual a 4 fica falso aqui. E 4 não é menor que 4. Daí, por isso ele não repete for. Daí ele pega e sai do for. Depois imprimir essa chave de fechadura, de fechamento, né? E esse contra barra N aqui. E encerra o programa. Voltando sobre aquela conversa lá de que sobre a alocação estática, que durante que a alocação é feita durante o tempo de compilação, funciona assim, ó. Pega e compila esse código aqui que eu fiz, que eu escrevi, e vai gerar um arquivo binário. Esse arquivo no caso aqui. E esse arquivo binário aqui, ele já vai ter a variável lá configurada com um tamanho fixo de 4. Então, essa variável nums aqui sempre vai ter um tamanho de 4. Daí temos aquela outra variável dinâmica, né? Que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então vamos falar da alocação dinâmica. A alocação de espaço em memória é feita durante a execução do programa. Ela permite a alocação de espaço em memória conforme a necessidade. E ela possibilita aumentar ou diminuir a quantidade de memória alocada. Como a alocação é feita de forma dinâmica, a gente tem que utilizar um ponteiro. Então, eu vou ter uma variável do tipo ponteiro, e essa variável ela precisa ser do tipo que ela aponta. Por exemplo, se eu quero ter um vetor dinâmico de inteiros, então essa variável aqui ela vai ter que ser do tipo ponteiro para inteiro. E daí vai bastar eu pegar essa variável de ponteiro e apontar ela para um bloco de memória, que depois eu poderei iterar sobre essa variável ponteiro e obter os valores em cada bloco. Por exemplo, aqui poderia ter um 3, um 2, um 0, um 5, sendo que dependendo do compilador, o tamanho de cada bloco poderia ter tamanhos diferentes. Utilizando o GCC, compilador GCC, que é o meu caso, e provavelmente é o seu caso também, que é um dos compiladores mais utilizados, o tamanho de um inteiro, até mesmo de um inteiro para ponteiro, ele tem 4 bytes. E cada byte tem 8 bits. Então são 32 bits. Se você tentar acessar além desses 32 bits, por exemplo, essa posição aqui, eu pegar e tentar acessar a posição desse PTR aqui, a posição de índice 5, porque aqui ó, começa do 0, daí 1, 2, 3, 4. Então o índice 5 não, índice 4. Para pegar os índices
para falar dos índices, a gente sempre pega o tamanho do vetor, que é 5, subtrai 1. Então, se a gente pegasse, tentasse acessar essa posição aqui do 4 aqui, ele estaria acessando um lixo de memória. E o lixo de memória pode ter qualquer coisa lá. Se é inteiro aqui, e a gente vai ler o inteiro, então o que tiver lá, a sujeira que tiver lá, o ruído que tiver lá, vai ser convertido para inteiro e vai gerar algum valor. Podendo esse valor ser 0, ser 3, 7, 1027, podendo ser diferentes valores. Não importa, né? Porque são valores aleatórios. Então a gente deve estar evitando de acessar memória indevida, acessar memória que a gente não alocou. Agora vamos falar de algumas funções que a gente vai utilizar. Vai precisar muito durante o processo aí de trabalhar com alocação dinâmica. Tem essa função aqui, sizeOf. Essa função ela determina o número de bytes para um determinado tipo de dados. O número de bytes reservado pode variar de acordo com o compilador utilizado. Daí, exemplo, né? O tamanho de uma variável do tipo inteiro é 4. Então são 4 bytes. Isso no compilador GCC. Agora vamos falar da função malloc. A função malloc ela aloca o espaço de memória e retorna um ponteiro tipo void para o início do espaço de memória alocado. O tipo de dado void é coringa, pois permite que seja feita uma conversão para o tipo de ponteiro desejado. Então vamos supor que eu quero fazer a alocação dinâmica de um vetor de tamanho 4. Esse vetor é do tipo inteiro. Então eu quero fazer algo assim, ó. É um vetor de tamanho 4 e ele tem, por exemplo, os valores 3, 5, 2 e 7. Daqui que eu preciso fazer para isso ser possível? Bom, aqui no size do malloc eu vou passar o número de bytes necessários para fazer essa alocação, que vão ser 32 bytes. Então o que eu preciso fazer? Isso no GCC, claro, 32 bytes. Eu preciso passar o número de bytes de um bloco desse aqui e multiplicar pela quantidade de blocos que tem. São 4 blocos. Então o que eu faço? Eu faço assim, ó, sizeOf de inteiro, que esse vetor é do tipo inteiro, então sizeOf int vezes 4 e o valor que dá aqui, se eu estiver utilizando o compilador GCC, vai ser 32. E esse valor vai ser utilizado para poder fazer a alocação. E daí a gente tem esse void asterisco, que é o retorno para um ponteiro genérico, a um ponteiro para o void. Daí, isso aqui é interessante por causa que você pode fazer um cast para qualquer tipo de dado que vai dar certo. Então, se eu pego e faço assim, ó, malloc de sizeOf
Eu faço isso, vai retornar o endereço de memória para um bloco desse tamanho aqui necessário de 32 bits. E eu vou poder fazer um cache para poder guardar numa variável. Então, se eu pego uma variável que é um ponteiro, ela é int asterisco, vamos nomeá-la de nums, por exemplo, colocar para ela receber essa função malloc. Aqui eu posso estar colocando um caching, que basicamente é se pegar e colocar um int asterisco aqui, ó. Que daí o caching, que é? Você tá tipo fazendo uma conversão. Você tá fazendo uma conversão. Que o caching, se você traduzir para o português, é tipo uma forma. Então você tá formando a informação, o dado, para o tipo nums. E o legal do void asterisco é que ele você vai poder fazer a conversão de forma correta para qualquer tipo. Vai poder fazer para inteiro, para float, double, char, que não vai dar problema. Que não é verdade para alguns casos, quando você quer fazer uma conversão de, por exemplo, você vai fazer uma conversão de float para outro tipo, e daí lá em algumas circunstâncias dá erro, mas nesse caso não dá um erro, e você pode estar utilizando essa estrutura de dados que foi criada para poder alocar, para poder armazenar números inteiros. E daí bastaria você fazer uma iteração sobre esse nums, essa variável nums, para poder estar colocando esses dados aqui. Você poderia estar pegando esses dados da entrada do usuário, por exemplo, aqui, ó, for int i recebe 0, enquanto o i for menor que 4, que 4 é o tamanho desse vetor aqui, e mais e aqui se coloca um scanf para poder estar pegando a entrada do usuário. Daí aqui se coloca um formato, o formato para inteiro é %d, vírgula, e aqui se coloca o endereço de memória da informação do bloco que você está querendo colocar a informação. Um vetor é uma coleção. Então, podemos falar que esse vetor aqui, que esse ponteiro aqui, ele está apontando para uma coleção de espaços destinados a números inteiros. Então, eu pego e coloco aqui o endereço de memória de cada elemento do vetor nums. Então é como se eu tivesse posição por posição aqui, definindo valores. E esses valores vêm da entrada do usuário. Ou eu poderia também pegar
E em vez de pegar da entrada do usuário, já pegar de definir esses valores aqui mesmo. Então eu faço assim, ó, nums de aqui o índice do vetor e o valor que você quer colocar. Então deixa eu fazer aqui um exemplo. Zero, 1, 2, 3. E daí aqui eu estaria para chegar nesse desenho aqui de vetor. Eu estaria colocando aqui os números 3, 5, 2 e o 7. Outra função que a gente vai utilizar é a função free. Essa função, o que ela faz? Bom, lembra daquela função malloc que aloca o vetor? Que aloca a memória? Essa função free aqui, ela serve para poder liberar aquela memória que foi alocada. E liberando aquela memória alocada, o programa vai entender que vai estar disponibilizando aquele espaço de memória para o sistema operacional estar utilizando para outras finalidades. Então é muito importante estar utilizando essa função aí quando seu programa deixar de utilizar uma memória dinâmica, para poder evitar possíveis problemas que poderiam estar ocorrendo, como o programa consumiu muita memória que ele nem está utilizando, ficou muito pesado e isso está atrapalhando no desempenho do seu sistema operacional. Agora eu vou dar alguns exemplos de alocação dinâmica. Bom, a alocação dinâmica ela pode ser feita de fazer uma estrutura de dados que é um vetor, como eu expliquei anteriormente, como também pode ser uma matriz. De N posições, ela pode ter N linhas e N colunas. Vou colocar um M aqui só para diferenciar. E claro, pode muito bem um ponteiro, ele pega, em vez de apontar para uma estrutura de dados que é uma matriz, ou se não apontar para uma estrutura de dados que é um vetor, ela simplesmente apontar lá para uma variável. E isso é interessante também para algumas circunstâncias. Por exemplo, no caso que eu tenho lá na função main, por exemplo, lá no main, eu tenho uma variável e eu quero alterar essa variável numa outra função, uma função que é chamada. Daí vamos supor que eu tenho uma estrutura de dados que armazena pessoas, informações de pessoas, tipo como nome, número de telefone, endereço, idade. E daí eu quero pegar e colocar essa informação, passar nos parâmetros de uma função. E lá dentro da função eu quero fazer algumas modificações. Por exemplo, eu vou aumentar a idade de todo mundo todo mundo agora vai ter mais um de idade. Daí eu vou lá e altero. Como que eu faço isso? Eu vou estar passando o endereço de memória dessa estrutura de dados para a função,
Essa função vai fazer a alteração tendo o endereço de memória, e daí vai ser a modificação direta, em vez de você ter que pegar e executar a função e com o retorno pegar a informação e estar utilizando. Algumas circunstâncias você não consegue retornar, né? Tem casos que o retorno fica problemático. Isso se você não utilizar a memória dinâmica, a alocação dinâmica. Porque com a alocação dinâmica você consegue realmente estar voltando várias estruturas de dados. Você pode muito bem retornar uma string. Fala assim, função. Será que dá para uma função retornar uma string? Dá sim, porque você faz uma alocação dinâmica na função, e daí você retorna o endereço de memória dessa estrutura de dados para estar sendo utilizada. Então agora vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de código, em que eu estou pegando e eu declaro aqui uma variável i, uma variável p. Essa variável i é do tipo inteiro, essa variável p é do tipo ponteiro para inteiro. Daí o que eu faço aqui? Eu defino que i é 1, 2, 3, 4 e eu defino que p aponta para i, colocando aqui o endereço de memória, que o p ele recebe o endereço de memória de i. Porque assim, eu tenho uma variável i, ela guarda valores, essa variável é do tipo inteiro, então ela guarda valores inteiros. Agora eu tenho aqui uma variável p do tipo ponteiro para inteiro, então ela guarda endereços de memória, no tipo inteiro. Então aqui ela vai lá e guarda. Daí eu falo assim, essa variável p ela está apontando para i. Daí eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, que a variável p está apontando para o i, que o i é do tipo inteiro e o p tem um endereço desse número alocado no endereço de memória de i. Então teria um valor, digamos aqui, teria um valor 1, 2, 3, 4. Então essa variável p ela consegue acessar esse 1, 2, 3, 4 dessa maneira aqui, ó. Tipo, eu tenho esse printf, ó, asterisco p. O que eu falo quando eu coloco asterisco p? Conteúdo de p. Então, como p está apontando para uma variável i, ela é uma variável ponteiro para inteiro e ela está apontando para um inteiro, o conteúdo de p vai ser o mesmo valor que a variável i armazena. E aqui, ó, nesse outro printf,